Agora tá, né? Isso. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai iniciar um pouquinho sobre os biomas. O Enem ele não cobra todos os biomas, ele tem algumas preferências, né, com alguns biomas. Vocês vão ver a partir das questões que eu vou passando que ele gosta muito de alguns biomas. Mas eu coloquei aqui os que eu vi assim que cobrou mais e um pouquinho dos outros que ele não cobrou só para vocês verem mesmo, sabe? Mas eu coloquei só a parte das plantas, tá? A questão a parte do aquífera eu não coloquei, tá? E aí a gente vai dar uma passada, se der tempo na revisão a gente vê sobre essa parte, tá joia? Aí, olha, esse aqui é um mapinha, tá? Da região, assim, dos biomas no Brasil. Coloquei só do Brasil também, não coloquei fora do Brasil. Aqui, né, um pouquinho dá para a gente identificar, né, os estados brasileiros e seus respectivos biomas mesmo. Tem aqui, né, é, no Rio, Mata Atlântica, tem aqui no Amazonas, o bioma Amazônia, né, o bioma Cerrado, aqui, o Pantanal, região do Sudeste, né, um pouquinho de Mata Atlântica com Cerrado, Caatinga e o Pampa. Tem o Pantanal aqui também no cantinho. Aí tem um pouco, eu peguei aqui no Brasil Escola, eu achei muito interessante esses mapinhas com desenho. Acho que vocês podiam depois desenhar, olha que legal, para vocês lembrar direitinho como que é. Sempre reforço, né, que desenho é muito importante e muito criativo, muito bonito. A pessoa que fez isso daqui não tem o nome da pessoa, né, mas ficou com uma autoria Brasil Escola. Mas vai ser interessante vocês fazerem também, para ajudar vocês a recordar. Opa! Olha aqui que interessante. Aqui fala um pouquinho só de cada bioma. É um resumão. Então, é bom ler isso antes da prova. Olha aqui, ó, o Amazônia, é a maior floresta tropical do mundo, apresenta grande biodiversidade, abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, lembrando que essa questão hidrográfica dos aquíferos, eu não coloquei aqui, tá? É, e aí a gente vai ver algumas coisas, mas não tem nada detalhado. Região de clima quente e úmido, vegetação divide-se em mata de terra firme, mata de várzea e de igapó. Eu coloquei um esqueminha sobre essa vegetação do bioma Amazônia, tá? E aí, os climas eu acredito que vocês viram em geografia, né? Depois você confirma para mim, tá, Emanuele? O Pantanal aqui bem pequenininho. Isso, então. É, como o tempo é pequeno, né? Aí a gente tem que pegar partes que os outros não deram mesmo, para não ficar muito repetitivo e tentar dar o máximo de conteúdo. O Pantanal aqui bem pequenininho, né? Na região aqui do Mato Grosso, né? Por aí, assim, mais pro ladinho. Ó, uma das maiores planícies alagadas do mundo, apresenta grande biodiversidade, influenciado por outros biomas, como Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, porque ele está, né, aqui entre outros biomas, né? Tá bem pertinho, né? E compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Isso, se vocês conseguirem guardar, tá? A bacia hidrográfica do Paraguai, né? O bioma Pantanal já é uma coisa boa para vocês lembrarem para a prova. O Pampa, conhecido como Campos Sulinos, apresenta elevado potencial hidrelétrico, região de clima subtropical e vegetação campestre normalmente uniforme.
Quando eles falam assim, potencial hidrelétrico, é para fazer mesmo aquelas hidrelétricas, né? Aquela, aquelas regiões, né, de alagamento para fazer hidrelétrica. Cerrado. Savana brasileira, que eles chamam cerrado, apresenta grande biodiversidade, potencial aquífero, de novo, né? As reservas de água no subsolo são gigantescas. Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros, ó. Região de clima tropical sazonal. E a Caatinga, ó, um dos biomas mais secos do Brasil, apresentando baixos índices pluviométricos. O que é pluviométrico? O que vocês acham que é? O que você acha, Manoel, que é pluviométrico? Bioma exclusivo do Brasil, caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e vegetação xeromórfica, região de clima semiárido. Bioma Mata Atlântica. Lembrou o que é? É, é a ver com água, mas é água de chuva ou água de rio? Eu coloquei um slide sobre isso. Ó, bioma Mata Atlântica. Compreende a região costeira do Brasil. Hoje restam menos de 10% da mata nativa. Olha que triste. É uma mata que sofre muito, porque as cidades, né, estão próximas dela, então tem muito desmatamento, muita poluição, muita queimada. Região de clima tropical úmido, vegetação umbrófila e estacional. Essa parte de vegetação provavelmente a gente não vai conseguir dar, tá? Boa noite, Guilherme. Então, neste caso, se der tempo, vocês deem uma olhada, porque realmente é muita coisa, tá? Mas eu trouxe algumas terminologias. Aqui, a caatinga, como é que é? Né? Olha o solo, para vocês verem, tem uns cactozinhos aqui, ó. Ó, bioma exclusivamente brasileiro, compreende cerca de 11% do território nacional, 70% da região Nordeste. Lá tem os estados, né? Minas Gerais tem um pouquinho. Ah lá, no Rio não tem, ó. No Rio não tem. Ceará tem, Alagoas, Bahia, Pernambuco tem, no Rio não tem. Clima semiárido com chuvas escassas. Flora, plantas xeromórficas, ah lá, ó. Cacto, mandacaru, juazeiro. São plantas adaptadas ao clima semiárido desértico, ou seja, tem espinhos, tá? Para evitar a perda de água, já que é um local, né, que tem poucas chuvas. A fauna é composta por répteis, roedores e aves, né? De novo, os répteis, né, que também conseguem se adaptar muito bem em ambientes com pouca água. A vegetação, que é o que a gente mais vai se ater aqui, a característica principal dela, a adaptação aos períodos de estiagem. O que elas fazem para se adaptar? É isso que eu falei para vocês, são os espinhos, elas também têm troncos grossos e raízes profundas, profundas, porque se elas enraizarem muito lá no solo, elas conseguem alcançar aquela reserva de água do subsolo, né? Então, elas conseguem ter um pouquinho mais de água. E os animais possuem estratégias para sobreviver ao calor, né? Como eu falei, os répteis, roedores e as aves. Aqui, olha que bonitinho que eu peguei da caatinga. É mais ou menos isso mesmo que estava falando ali, olha. Os cactos apresentam capacidade de armazenamento de água e as raízes das plantas recobrem o solo para que seja possível captar água da chuva. Adaptação como desenvolvimento à fauna. Desenvolvimento de hábitos noturnos, olha, é muito legal, porque olha só, se o animal ele sair à noite, ele vai gastar menos energia, ele tem mais chance de sobrevivência, porque tem um sol muito quente de dia, durante o dia, e altas temperaturas, olha lá, olha. Deixa eu ver aqui, as plantas, né,
Isso mesmo, de recurso de sobrevivência. As árvores são baixas, os troncos são tortuosos, com espinhos e folhas que caem no período da seca. Hum, Bonitinha essa menininha, né? Eu sei, gente, que não é uma parte muito legal da biologia, mas é uma parte que tem que ser estudada, porque essa questão de mata tá muito, sempre muito, a atenção a gente tem que sempre estar voltado, porque tem sempre muito desmatamento, tem sempre muita poluição, tem sempre muito, muita queimada ilegal, isso aqui no Brasil tá tão frequente isso. Então tem que, a forma que o Enem faz, né, de dar, voltar a atenção dele para as coisas que estão acontecendo, que tem que parar de acontecer, que tem que melhorar, é caindo na prova essas coisas, pondo a população para realmente raciocinar sobre isso. Lembra dessa música, gente? Quem não aprendeu a cantar no pré essa música? Meu Deus. Essa música é legal, essa música é legal. Vocês lembram? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Não vou cantar, tá, gente? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Falta d'água, ó. Até mesmo a asa branca bateu a asa do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Luiz Gonzaga, gente, esses biomas brasileiros, ó, o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por, o que que fala ali, olha, a terra tá ardendo, tem fogueira lá de São João, ou seja, o lugar é muito quente, tem até fogueira. Olha, que braseiro, que fornalha, muito quente, muito quente. As plantas são escassas, falta água, até os bichos morrem. Ah lá, até as plantas vão embora de lá. Então, o que que índice pluviométrico baixo? Pois é. Vocês gostaram? Eu coloquei os slides primeiro, que aí dá para vocês dar uma pincelada e responder com mais facilidade. Guilherme, quer arriscar? Guilherme já respondeu, na verdade. Emanuele, quer arriscar ou eu posso dar a resposta? Ah, isso aí, gente. Letra A. Aí eu coloquei aqui para vocês. Fluvial é de chuva, fluvial é de rio. Peguei aqui nesse site de ensino, aqui, canal de ensino, que eu achei bonitinho o desenho com. Eu gosto de desenho, né? Sou uma criança feliz, adoro desenho. Para vocês guardarem, eu acho que ajuda muito. Fluvial. Eu não sei um mnemônico para ajudar vocês a lembrar disso. Fluvial. Pensar que o rio flui, né? Não sei, talvez ajuda. A chuva não flui, cai, né? E o rio flui. Então, fluvial relativo a rio, pluvial relativo a chuvas. Olha lá, o bioma representado é a caatinga, presente no Nordeste. Esse bioma é caracterizado pela baixa pluviosidade, consequentemente, longos períodos de estiagem. Então, vamos guardar isso. A caatinga tem pouca chuva, o ambiente é seco, as plantas se adaptam a esse ambiente. E os animais que vivem lá também. Então, se a gente pensar nisso, não precisa decorar, sério. Olha lá, isso aqui, gente, é aquilo que a gente viu. Como a gente não vai, né, provavelmente não vai ter tempo de ver essa parte de vegetal, eu trouxe aqui para vocês. Xerófita vive em lugares de pouca umidade, olha lá, olha. Halófita, meio salino, ombrófila, mata perennifolia úmida, higrófita, vive na água. Então, só para ajudar vocês mesmo, nas terminologias das questões. Ah, até peguei uma questão do FV, minha terra natal, Viçosa. Ai, que saudade. Só para poder melhorar mesmo a quantidade de questões, porque realmente não são tantas questões que foram cobradas até então. Ó, a vegetação xerófila, acabei de mostrar para vocês, com predominância de arbustos caducifólios e espinhos, bem como clima semiárido, são características de qual maquê? Ficou fácil, né? Ah lá, caatinga.
Próxima questão. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações de suas raízes, gente. Olha a importância de lembrar disso. Caules e folhas, que permitem melhor adaptação a esse ambiente, contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes desta planta que atribui maior adaptação à caatinga. Lembra das raízes? Responde aí, gente. Letra D, Guilherme. Samira, ó, Samira tá mandando mensagem no grupo. Emanuele vai querer arriscar? Acho que você vai acertar, hein? Letra D. Absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Isso aí, gente. Viu? É bom, né, gente, eu colocar os slides primeiro. A caatinga possui características de chuvas irregulares e escassas, havendo grande período de seca. Guarda isso, gente. Tem pouca chuva. É que nem esse ano, por exemplo, não estava chovendo nada, né? Vocês perceberam? Aí, de repente, na primavera, começa a chover. Por isso, as plantas desse bioma apresentam diversas adaptações para sobreviver a esse ambiente, como sistema radicular bem desenvolvido e profundo, capaz de absorver água e íons do solo. Não dorme, gente, tá? Não dorme, fica aí. Ó, a caatinga, próxima. A caatinga, lembrando que isso é nem terceira aplicação, tá, gente? Não sei se vocês já fizeram essa prova. É um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos. Pluviométricos. Pluviométricos é referente a quê? É até ali, ó, na questão, chuva. Ah lá, chove pouco no inverno e as chuvas, quando ocorrem, acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às das regiões de deserto quente, do tipo xerófitas, a gente também viu xerófitas ali, como as características com adaptação, como as cactáceas, desculpa. Cactos, com adaptação às condições de escassez de água. Uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas na condição de escassez citada é a presença de novo, gente, responde aí. Guilherme, o que você acha? Manuel acha que é C, ó. Folhas modificadas em espinhos. Caule subterrâneo. Qual dúvida que você tá, Guilherme? Entre qual? Quer que eu dou a resposta? Ó, vou passar a resposta, ó. Viu? Então, mas aí você não conhece, aí você tem que ir pelo que você conhece. Porque o que que ele falou da caatinga?
No B, o radicular fasciculado. O que que é a raiz fasciculada? Ela não é uma raiz profunda, ela é uma raiz cheia de cabelinhos. É tipo assim, pensa no meu dedo com vários. Deixa eu ver se eu até acho uma foto aqui. Vários. Tem os desenhos de raízes. Quer ver? Que é ótimo. Quer ver? O tipo de raízes. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Tipos de raízes. Achei. Vou só pegar aqui no site bonitinho e pôr aqui para vocês. Ai, meu Deus, sumiu a imagem. Achei. É muito legal essas imagens. Tem até mais do que mais tem os desenhos das plantinhas que tem essas raízes. Ó, deixa eu abrir aqui. Vou colar aqui para vocês. Vocês estão vendo? Olha lá, fasciculada lá, ó. Tá vendo? São vários cabelinhos assim, a raiz. Dá para ver que ela não é uma raiz assim tão profunda, não, né? Ela fica, são várias pequenas ramificações, mas é fasciculada. Ah lá, as tuberosas, adventícias, tem vários tipos de raízes, olha lá, ó, tuberiformes, fibrosas, ramificadas. E aí, tem aquela pivotante, não tem aqui. Pivotante que é uma só. Então, por exemplo, como se fosse uma só aqui, assim, não tivesse esses ramos. As raízes da. Deixa eu ver se fala aqui. As raízes são profundas, não falam não, como que são as raízes. Mas, para ajudar vocês nessa questão aqui, peraí. A gente lembra dos cactos. Porque, olha, fala aqui das cactáceas, fala do tipo que é xeromórfica, tá vendo? Então, assim, na questão, eles deram o dica do que eles queriam, das folhas da planta, né? E não necessariamente as raízes do caule, ó, que fala de caule, que fala de raiz, aqui fala do parênquima, tá vendo? Então, aqui fala que é desprovido de estômatos. Não entendeu? Estômatos é uma abertura, né, que a planta tem para poder transpirar. Olha aqui. Deu para entender, o Guilherme, mais ou menos como que são as raízes? Mas só que aqui ele deu a dica, né? Ai, meu Deus. Ele deu a dica sobre os cactos, né? E a raiz fasciculada é aquela ali, olha. Já se vê que não é ela, né? Porque olha que é uma planta com bastante folha, né? Então não é ela, não. Aí faz essa questão aí, gente. Caatinga está em risco. Estudo revela que 59% da vegetação natural deste bioma já sofreram algum tipo de modificação por atividades humanas. Um problema que esse bioma enfrenta é a desertificação. Importante, tá, gente? Saber essa desertificação. Ah lá, à medida que a agricultura avança na região, esse fenômeno ganha maiores proporções. Para os cientistas, essa constatação evidencia a grande necessidade de medidas urgentes para a preservação da caatinga, que hoje só tem
1% de sua área incluída em unidades de conservação. Que absurdo, né? A caatinga pode ser considerada um ambiente frágil, onde a desertificação, NPPL tem as questões mais puxadas, né? Vê o que vocês conseguem fazer nessa daí. Não tá tão difícil, não. Tá em dúvida, Emanuele? O que que o Guilherme acha? Guilherme, ajuda a Emanuele aí. Não, não quer arriscar, não? Vamos ver. Ó, ai, não tá fechando aqui. Eu abro o chat, né, para ver o que vocês falam e tem vezes que eu não consigo fechar. Ó, o ambiente da caatinga, ele é frágil à desertificação. Ele se torna frágil com mais facilidade de ser desertificado. Por quê? Decorre da presença de solo rico em nutrientes. Deve-se à presença de um lençol freático extenso, porém raso. Deverá regredir nos próximos anos, devido chuvas? Não, né? É um problema de pouca importância, de jeito nenhum. Gente, se tá no Enem é porque tem importância, né? Vamos combinar, não caiam nessa. Pode ser evitada mantendo-se a vegetação nativa, que impede a ocorrência desse fenômeno. Exatamente. Gente, eles falaram ali, olha, lembra o Enem dando dicas, olha, só 1% dessa área é incluída em conservação. Ah lá, letra E, certíssimo. Vamos para os mangues agora. Ah lá, olha esse esquema de raízes, olha. Legal, né? Vocês já viram essa imagem desse bioma manguezal? Gente, estou só tirando um print aqui da aula, porque eu sempre esqueço de tirar print da aula. Ó, o manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre ambiente terrestre e marinho. Por isso que é alagado assim. A gente vê que tem uma parte que começa, né, que tem a floresta e vai acabando, vai diminuindo assim, até chegar no nível do mar. E acaba que as plantas teve que se adaptar, né, porque senão elas iam morrer. E, ó, regiões tropicais e subtropicais. Está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais. A maré, né, quando tiver maré alta, por exemplo, aí cobre toda a raiz da planta. Quando tiver maré baixa, igual a imagem que esteja aqui, aí a raiz da planta fica assim. É na faixa estreita paralela ao litoral, clima tropical litorâneo, poucas espécies com adaptação à falta de oxigênio, salinidade e solo lodoso. A fauna é composta por crustáceos e peixes, né? Porque fica submerso aqui. A questão do Enem. O manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Ó, presta atenção nisso, tá? Olha lá o que ele está falando. Que os nutrientes são trazidos dos rios e das folhas que caem. Então, ou seja, não tem muito nutriente lá porque tá cheio de água. A água leva, né, os nutrientes do solo por causa da quantidade de sedimentos, restos de plantas e outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem aparência de lama, mas dele resulta uma floresta exuberante,
capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado, tirando o sal, né, gente? Muito sal. Para viver em ambientes tão peculiares, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como... Vocês viram a imagem lá, o que vocês acham que acontece com as plantas para elas viverem nesse ambiente muito estranho, né? Que é de água salgada. Letra D, Guilherme. Manoel, quer falar? Guilherme acha que é raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo em busca de água. Eu acho que não é D, não, hein, Guilherme? Olha lá, vamos voltar. Você também, Emanuele, iria na D, por quê? Porque, olha só, C é caules modificados que armazenam água a fim de suprir as plantas em período de seca. Mas vem cá, precisa armazenar água se tem água? Se já está no ambiente de água? E a letra D, as raízes penetram profundamente no solo em busca de água? Não precisa. Elas, ao contrário, elas estão mais aéreas do que dentro do solo, elas estão fora do solo. Literalmente, porque na parte que tem água, elas não conseguem respirar, entendeu? Então, elas precisam ter aquele caule, aquela raiz mais alta, para ela respirar, ela precisa respirar para sobreviver, que nem a gente. Ah lá, a letra E. Raízes respiratórias ou pneumatófilos que afloram do solo. Olha, gente, elas afloram do solo. Olha a foto, por isso que eu coloquei essa foto aí. E absorvem oxigênio diretamente do ar. Porque na água, enfia debaixo da água, você consegue respirar? Não consegue. Lembra daqueles estômatos? É para trocas, né? Entre o ambiente. Se tivesse dentro d'água, como é que vai fazer essas trocas? Então, precisa, né? Só lembrando que os estômatos tá nas folhas, tá, gente? Só para não confundir. Eu tô falando só para dar um exemplo. Então, a planta, a raiz dela precisa ser mais alta para ela conseguir fazer todos esses processos e não morrer. Ah, tá, entendi. Não, ela consegue viver na água salgada, sim, não é por causa disso, não. É bem curioso, né? Mas ela tem toda uma adaptação para isso, né? Ela não vai desidratar ali porque a água é salgada e morrer. Ela tem adaptações para isso. Olha, as plantas desse ambiente apresentam adaptações necessárias à sobrevivência em água salobra, né? Que é essa água salgada. Salobra é isso, tá? E solo encharcado, como raízes aéreas que absorvem o oxigênio diretamente do ar. Raízes aéreas. Quando for assim, vocês pensam no manguezal, tá? Teve uma questão do Enem, inclusive, só que a imagem estava péssima, que tinha, assim, as fotos, sabe? Aí eu não coloquei porque a imagem não estava legal. E aí vocês têm que lembrar disso, dessas raízes fora do solo, como se tivesse tirado terra, né, e ficado só as raízes. E tem rio, ou mar, né, a maioria das vezes, água salgada mesmo ali. Ó, vamos lá. Outra questão do Enem. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento, ó, lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa de baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar excesso de sais. Aí, viu? Olha a adaptação dela. Então, olha, eu fiz assim porque ela se expande nas raízes, né? Crescem para cima, verticalmente, olha lá.
para poder sobreviver, respirar mesmo, para se oxigenar. E as folhas têm glândulas que eliminam o excesso de sal, olha lá. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evapotranspiração. As características escritas conferem às plantas adaptadas ao bioma na mão com açúcar. Responde aí rapidinho, vocês sabem. Exatamente. Viu? Substrato lamacento. Tá vendo? O que vocês têm que lembrar de cada bioma? São características muito peculiares que vocês guardando, vocês conseguem fazer. Nem precisa decorar. Vocês vão, as plantas mesmo, elas vão ter as características, o solo, vão dar para vocês as características para vocês identificar mesmo elas. As raízes que se expandem, lá, verticalmente, horizontalmente. Ó, aí só um comentário, né, da questão. De acordo com as características citadas da vegetação, raízes de ancoragem em solo lamacento e folhas com glândulas que eliminam excesso de sais tipificam o bioma manguezal, um ecótono formado por ambiente marinho, terrestre, do ciclo de água doce, tá? Então, envolve, né, o ambiente do mar, né, marítimo, envolve a terra, né, e a água doce, então, de rios, do ciclo. Ecótono, comunidade mista ou a área de transição entre duas comunidades vizinhas. Exemplo, floresta e pradaria, apresentando gerar algumas características e espécies próprias. Então, né, deu para vocês entenderem mais ou menos o que é ecótono, mas sem mesmo esse comentário, a gente já tinha entendido a questão, né? Por causa das características que eles deram. Ao cerrado. Gente, essa aqui é a que mais cai no Enem. Por incrível que pareça, porque, assim, olhando aqui, ele abrange diversos estados, mas no Rio, não. Mas só, eu tô falando assim, gente, mas não quer dizer que comece Cerrado, tem uma linha Cabo Cerrado, não. Vai até encontrar, né, com outra floresta, mas não tem uma linha específica aqui, Cerrado acaba, não é assim que funciona. Olha lá o Cerrado. Atenção para a imagem do Cerrado. É verde, então significa o quê? Que tem água, né, disponível, as folhas. Olha lá o solo, então o solo é bom, tem muita água ali. Não quer dizer que ele é alagado, mas quer dizer que a quantidade de água é suficiente para a planta ter folhas, sem ser espinhos, né? Olha lá. O Cerrado é o considerado o segundo maior bioma da América do Sul e é conhecido também como savana brasileira. Vamos descobrir por quê. Olha, possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade, porque tem muitas características, muita diversidade de plantas, de animais ali naquele local, porque é o local que permite isso. Olha lá, clima tropical sazonal, inverno seco, aqui é a localização, né, os estados brasileiros, solo árido, areno-argiloso, pobre em nutrientes, solo ácido, tá, gente? Desculpa, não é árido, é ácido. O que quer dizer que, apesar dele ser pobre em nutrientes, ele tem uma característica. A vegetação, ela consegue pegar água, sabe, para se manter, porque olha lá, elas verdinhas, olha, todas verdes. A flora, copaíba, ipê, barbatimão, nunca vi, não sei o que é. Gambá, ariranha, cuíca, tamanduá, são a fauna, né? Flora e fauna, né? Vocês sabem a diferença, né? Fauna e flora, tá aqui. As árvores de extrato lenhoso, que compõem o cerrado, costumam apresentar, gente, guarda isso, tá até em grito, troncos grossos e tortuosos. Olha essa imagem.
A árvore começa aqui e termina aqui. É uma volta que dá, umas curvas. Vocês já viram a árvore assim? Opa, eu já vi. E é muito interessante mesmo. Maria Luísa já tá aí. Tá quase acabando, tá, Maria Luísa? É muito interessante a gente ver os troncos, como que as formas que eles dão. Então, é uma parte importante a gente lembrar disso aqui que está grifado, porque quando tem as questões, cai dessa maneira, falando as características. As raízes, olha lá, até 15 metros de profundidade, garantindo que a vegetação encontre água e consiga manter-se dependente do período de seca. Gente, aquilo que eu falei. O clima é tropical sazonal, mas tem o inverno seco. Então, tem uma disponibilidade boa de água, mas no inverno é seco, não tem tanta disponibilidade. E para elas sobreviverem exclusivamente nesse período, elas precisam de ter essas raízes mais profundas. Aqui que bonitinho, gente. Parabéns, tá? Para o Brasil Escola disponibilizar esses desenhos com esses mapas mentais. Leiam esses mapas, desenhem mapas assim. Eu tô ficando rouca de falar. Você vê que a pessoa fala muito, né? Então, aí olha o que acontece. Aqui tem um breve resumo do cerrado. Uma parte importante que fala, né, da devastação do cerrado. Cerca de 41% foi devastado já do cerrado. Então, olha, quase a metade do cerrado. E qual que é a importância dele? Olha, mais ou menos 200 espécies nativas e possui potencial econômico e medicinal. Abriga diversas populações indígenas, como os carajás, avacanoleiros e xerentes. Gente, minha voz está acabando. Vamos fazer assim? Deixa eu ver quantas horas. Vamos finalizar? Tem uma questão aqui, e aí na próxima aula a gente volta nesse slide e faz as questões, pode ser? Senão eu vou perder minha voz. E aí vocês descansam até a aula da Maria Luísa. Obrigada, Guilherme. Bem curtinha. Fala para o pessoal, gente, na próxima aula, para entrar mais cedo, né? Porque a gente fica esperando um pouquinho e acaba atrasando a aula. Então tá, vamos finalizar aqui. E aí vocês descansam até a aula da Maria, tá, joia?